Olá, sejam bem-vindos a mais um Devocional em Lucas. E dando continuidade aos devocionais, hoje nós leremos Lucas capítulo 17, a segunda metade do versículo 3 e o versículo 4. Então Lucas 17, a segunda metade do versículo 3 e versículo 4 diz assim: Se o seu irmão pecar, repreenda-o, e se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes no dia, e 7 vezes voltar a você e disser, estou arrependido, perdoe-lhe. Esse é o ensinamento de Jesus, que ele é localizado depois de Jesus falar, como vimos no devocional anterior, sobre a iminência dos escândalos, como os escândalos são inevitáveis, mas ai por quem os escândalos vêm, por assim dizer, né? E aqui Jesus ele vai mostrar, por assim dizer, o antídoto para o escândalo, a antítese do escândalo, que é o amor e que é o perdão nesse sentido. A primeira coisa que Jesus fala aqui é quando o irmão peca contra nós, é que nós devemos repreender esse irmão. Essa palavra grega usada nesse contexto é uma palavra que significa punir ou repreender. Só que é uma punição e uma repreensão que é feita com sinceridade, que é feita com amor e não com ódio no coração, desprezo ou coisas do tipo. É uma ferramenta fraterna que visa o melhor do irmão que pecou e essa superação do erro, por assim dizer. E quando há esse tipo de repreensão e essa repreensão leva a uma confissão da culpa, nós somos ensinados a partir dessa passagem que nós não devemos negar o perdão. Então, o que Jesus está falando com essa passagem é a união entre a sabedoria e o amor. A sabedoria para saber repreender o irmão da forma correta e o amor para, se houver a confissão sincera, o reconhecimento do pecado, a confissão sincera da parte desse irmão, nós devemos perdoá-lo em amor. É interessante que esse texto ele se relaciona, por exemplo, com o texto de Mateus 18, onde Pedro pergunta quantas vezes se deve perdoar um irmão lá. E aí ele dá uma sugestão de 7 vezes, que é uma sugestão interessante porque já era uma sugestão muito grande para o contexto da época. O contexto da época pregava que o perdão deveria ser feito até 3 vezes. O Talmud vai falar isso, né? Até 3 vezes se pode perdoar alguém de alguma falha repetida que a pessoa comete. Pedro, então, no texto de Mateus, ele fala, na verdade, que até 7, né? E aqui, Jesus vai dar um exemplo que vai ser além, né? Enquanto que em Mateus, Jesus responde que não 7, mas 70 vezes 7, aqui Jesus fala em Lucas que se pecar contra você 7 vezes no dia. Ele coloca esse finalzinho diferente, né? Se for 7 vezes no dia, ainda assim no dia, se ele se arrepender, você deve perdoar. E esse tipo de perdão, esse tipo de tratamento, ele vai refletir o quê? O próprio amor que Deus tem por nós. Nós perdoamos assim porque Deus nos perdoa e nos perdoa de falhas muito maiores por causa da natureza de quem Deus é e da forma como ele merecia ser tratado. Então ele nos perdoa de formas muito maiores, de crimes e pecados muito maiores do que alguém pode cometer contra a gente. E por isso nós devemos perdoar os nossos irmãos e que Deus nos ajude nesse processo de entender o perdão como algo que reflete o próprio perdão de Deus para nós. Então, que possamos ser ajudados pelo próprio Senhor nesse processo de perdoar os nossos irmãos. Deus abençoe e até o próximo devocional.